Quando comecei meu canal, eu queria falar aos não muçulmanos sobre o Islã e também queria que outros muçulmanos soubessem mais sobre o Islã. Achei que, ao descobrirem o que está em seus livros, os muçulmanos poderiam deixar o Islã. Para ser honesto, tive algum sucesso. Eu sou um dos pioneiros do movimento ex-muçulmano, e nós temos muitos ex-muçulmanos, mas nós não convertimos 50% do mundo muçulmano ao ateísmo ou não transformamos eles em ex-muçulmanos da noite para o dia, certo? Depois percebi que muçulmanos estão se comportando mal no Ocidente. Por isso criei uma playlist chamada Muçulmanos se comportando mal no Ocidente. E eu comecei a ver cada vez mais desses vídeos onde essas pessoas que se mudaram para o Ocidente e se tornaram cidadãos de países ocidentais, mas não estão se comportando como ocidentais. E isso tem dado origem a todos os tipos de problemas sociais. Então, esses vídeos, de alguma forma, se tornaram um segmento muito popular do meu canal. Então, deixe-me mostrar mais vídeos de muçulmanos se comportando mal no Ocidente. Veja isso. Alguns norte-africanos com cidadania francesa tentaram cercar e atacar uma mulher de moto na Tailândia e fazem o mesmo na França. Ontem gravei um vídeo nojento e angustiante, onde imigrantes sírios em Paris estavam assediando uma mulher francesa de bicicleta. Eles borrifaram nela, eu suponho que era água, com uma pistola de água, jogaram água nela, e então, quando ela desceu, eles roubaram a bicicleta dela e ficaram uivando, gritando, rindo e zombando dela, como se fossem horríveis. Isso está ficando cada vez mais comum. Veja este vídeo. Franceses do norte da África, esses novos europeus, não agem como franceses. Sim, 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 a senhorita! Sim, sim, a senhorita! Sim, senhorita! Sabe como? Qual é o seu apelidinho? Qual é o nome? Ei, ei, ei! Olha, a senhorita! Olha, 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 a senhorita! Meu amigo quer você! Qual é seu nome? Ganhou! Sim, você! Sabe como? Ei, pra onde vai? Vamos, tem uma super vida! Vire à esquerda! Vire à esquerda. Vamos, vamos, senhorita! Em frente, senhorita! Em frente! Eles precisam de um tratamento tailandês. Não se surpreenda, pois algumas dessas culturas são muito diferentes, não são como o Ocidente tolerante. Eles podem agir da mesma forma. Veja este vídeo. Uma europeia no Egito é perseguida por muçulmanos. Ela provavelmente pensava que o mundo era uma grande família. Nenhum país é inseguro. Isso é tudo propaganda. Tudo é culpa do homem branco. Existem influências desse tipo. Não sei sobre esta, mas há muitas assim. Havia dois amigos noruegueses, algumas pessoas dizem suecos ou algo assim, que foram para o Marrocos no auge da época do ISIS. Foram aconselhados a não ir ao Marrocos ou àquela região. Ignoraram e foram brutalmente assassinados, estuprados e decapitados. E os assassinos delas até tiraram fotos ou... Desculpe, filmaram ou tiraram fotos dos corpos decapitados delas ou das cabeças decepadas e enviaram isso para os familiares. Então, sabe, compaixão demais pode ser fatal às vezes. Então não seja assim. Por que você está me seguindo? Eu não estou te seguindo! Sim, você está. Você está. Os egípcios me seguem. Você também? Não! Ela está sorrindo. Esse é um sorriso em que ela finge que eu não vou antagonizar, provocar ou intimidar eles de nenhuma forma. Pois se eu falar algo, quem sabe o que pode ocorrer? Lembre-se da jornalista da CNN que foi vítima de estupro coletivo por uma multidão de homens egípcios. Eu já vi muitas mulheres agirem assim até em Paris, onde elas ficam tipo, como você consegue fazer isso? Elas estão tentando não provocar os homens. Ela poderia ser uma mulher, ela poderia ser uma woke, porque por que você iria para o Egito? Por que você iria para qualquer país muçulmano assim? Isso é simplesmente estupidez. Você pode, a menos que esteja coberta com uma burca, mesmo se estiver de burca, ainda assim você poderia ser assediada. Só um minuto, por favor. Só um minuto. Um minuto. É um pouco de não? Não, não. Por favor, só preciso de 2 minutos. Vem comigo ali no canto, vou te mostrar algo. Depois é só olhar para o outro lado e pronto, terminei. Eu te dou um. Eles nem imploram por visto para o Ocidente, ou dólares ou libras. Eles, na verdade, imploram por buceta também. Culturas ruins, galera.
Olha esse aqui. Isso parte o coração. Na Síria, muçulmanos invadem a casa de uma idosa cristã doente e exigem que ela se converta ao Islã, ameaçando confiscar seus remédios e deixá-la morrer. Trata-se de uma mulher cristã. Venho dizendo isso há muito tempo. Se o Ocidente precisa aumentar sua taxa de fertilidade ou algo assim, há muitos cristãos, muitas pessoas de mentalidade secular em todos esses países. Tirem essas pessoas e coloquem um veto a muçulmanos. Tenho certeza de que há muitos muçulmanos bons também, mas desculpe, vocês não são nossa responsabilidade. Não podemos correr o risco de destruir nosso tecido social, não podemos apostar com o futuro do nosso tecido social, é assim que deve ser. Mas é claro, isso exige uma vontade política muito forte. E sim, vocês vão ter que discriminar. Não há nada de errado em discriminar, pessoal. Eu testemunho que não há outro Deus além de Alá. Eu testemunho que não há Deus além de Alá. Alá é o maior. Eles forçaram essa mulher a se converter ao Islã. Criaturas patéticas, patéticas. Eu testemunho que não há outro Deus além de Alá. Alá é o maior. Eu testemunho que não há outro Deus além de Alá. Veja, não sei se isso é verdade. Vou aceitar essa legenda como está, pois não é novidade. É assim que os muçulmanos agem. Mas com que objetivo? Com que objetivo? O motivo pelo qual esses homens assediam mulheres ocidentais é este. Olhe para este versículo do Alcorão. Ó profeta, ordene às suas esposas, filhas e mulheres crentes que puxem parte de suas vestes exteriores ao redor delas, chamado jilbab, que significa hijab, algo que não faz parte da sua vestimenta principal. Se você estiver vestindo o que estiver vestindo, tem que haver algo a mais, uma vestimenta externa que cubra o formato das suas nádegas, dos seus seios e da cabeça. É vago, por isso há um desacordo entre os estudiosos muçulmanos sobre se você deve usar uma burca, um hijab ou um niqab, sabe? Onde só se pode ver os olhos, ou uma burca completa onde não se vê nada. Então por que isso deveria ser? Isso deveria ser uma palavra de Deus. Isso deveria ser uma palavra de Deus. E é assim que ele é burro. O Deus deles é tão burro que ele não pensou que essa ambiguidade vai causar tanta confusão para milhões, provavelmente bilhões de mulheres muçulmanas, que você tem muçulmanas batom que dizem, não, isso só significa hijab. E também, sabe, é só uma recomendação. Essa é a visão mais liberal. Os talibãs exigem burca completa, impedindo até de enxergar pelos olhos. Só porque Maomé, fingindo ser Alá, não conseguiu ser mais específico sobre isso. Mas aqui está a pior parte desse versículo. Provavelmente serão reconhecidas. Essas mulheres são muçulmanas. Mulheres muçulmanas que usam burca, hijab ou niqab não são molestadas. É por isso que os muçulmanos acreditam que está certo molestar essas mulheres porque elas não estão devidamente cobertas. Não acredita em mim? Ouça o irmão Dragonite. Olhe para isso. Ouça ele. Se, hipoteticamente, você estuprar uma garota e a matar, e se o tribunal deste mundo não conseguir provar, e então você realmente se arrepender, Allah vai te perdoar. E você diz que provavelmente Allah vai te perdoar. E você está certo. Se você cometeu estupro e assassinato, e se você realmente se arrepender e pedir perdão, como eu disse, se você realmente se arrepender e pedir perdão, existem 5 critérios necessários para o perdão. Número 1, se você admitiu o que fez de errado, que o pecado que você cometeu está errado, admita. Número 2, certifique-se de parar imediatamente. Número 3, certifique-se de não fazer isso novamente. Parar imediatamente significa que você não vai fazer isso de novo. Tipo, que diabos? Ele está só inventando. Eles são assim. Eles simplesmente inventam as coisas enquanto vão falando. Número 4 é que você peça perdão a Allah. Se todos esses critérios forem cumpridos, inshallah eu vou... E no final, ele acabou te dizendo só 4. Ele começou com 5. 2 e 3 eram iguais de qualquer jeito? Mesmo que você tenha cometido estupro, que é um pecado muito grave, e se você tiver... cometido assassinato. É um pecado grave, mas se você realmente se arrepender, Allah vai te perdoar. Como sabemos, Allah existe. Que bondade. Agora sobre sua segunda pergunta. Isso não é injustiça com a garota que foi estuprada e assassinada? E eu diria que não. Porque tanto a pessoa que estuprou está passando por uma prova neste mundo, quanto a pessoa que foi estuprada também está passando por uma prova. E deixe-me explicar para você que Allah deu orientações para as mulheres de que elas devem se vestir modestamente. Elas devem cobrir todo o corpo, exceto as partes que podem ser vistas, que é o rosto.
Agora, se depois de dar todas essas orientações e, hipoteticamente, se essa garota não se veste modestamente, se ela se veste de forma imoral, os homens ficam excitados e o estupro acontece. Quem está ficando excitado? O que você viu, aqueles homens muçulmanos que estavam assediando aquela. Agora, não estou dizendo que outros homens não muçulmanos, não assediam mulheres. Eles também fazem isso. Definitivamente não nessa escala. Mas esses homens muçulmanos fazem isso por causa dessa mentalidade. Essa é uma mentalidade muito comum. Na verdade, vou te dizer, essa notícia está se espalhando pelo mundo todo. Então aqui está. Então havia uma mulher paquistanesa francesa que cresceu na França, teve filhos e achava que a sociedade francesa não era islâmica o suficiente. Então ela levou seus filhos de volta para o Paquistão para criá-los em uma sociedade mais islâmica. Infelizmente, o carro dela quebrou em uma rodovia e ela foi estuprada em grupo por homens, por bandidos, na frente dos filhos. Isso aconteceu há alguns anos. Sabe o que o policial disse? No dia após o ataque, um alto oficial da polícia em Lahore, Umar Sheikh, Lahore é uma das cidades mais cosmopolitas do Paquistão, foi à mídia e insinuou que a mulher tinha parte da culpa. Ele perguntou por que ela não escolheu uma estrada mais movimentada, já que estava sozinha com os filhos pequenos. Também há progressistas e liberais de esquerda lá que usaram isso para atacá-lo depois do que ele disse. E ele acabou pedindo desculpas. Isso foi há alguns anos. E a boa notícia é que a Suprema Corte, ou o Tribunal Superior do Paquistão, acabou de anunciar pena capital, sentença de morte para os estupradores. Acho que é disso que precisamos no Ocidente. Mas o meu ponto, no geral, é que é muito comum para os muçulmanos culparem a vítima. Ao invés de culpar os estupradores, culpam o comprimento da saia, a roupa ou as circunstâncias da mulher. Eu entendo que existem algumas realidades, ok? Existem algumas realidades. Não gosto dessa visão woke, de esquerda, liberal e feminista, de que eu deveria andar nu e ninguém olhar. Em uma sociedade perfeita, deveria ser assim. Eu também não deveria ir a um bairro pobre usando joias chamativas. Eu deveria poder fazer isso, mas não devo, porque você tem responsabilidade pessoal, você também precisa assumir alguma responsabilidade. Mas esse é o outro extremo disso. Não deveria ser assim, onde ele está literalmente culpando a pessoa que foi estuprada. Estúpido. É um tubo mítico. É até mítico culpar. Isso é até uma garota para culpar. Isso não significa que o garoto tem o direito de estuprar. Mas além do garoto que cometeu o estupro e assassinou, é a garota quem é culpada. It's called survival instinct. You should be, for example, if I were a woman, if you're a woman, if I were a woman, in Australia, mas na Austrália, eu andaria por aí com roupas ocidentais, mas não em Bankstown, não em Lake Lakemba, e você não vê isso por um bom motivo, por razões óbvias. Mas o que acontece quando muitos imigrantes do terceiro mundo chegam ao país e começam a assediar mulheres? Já mostrei vários desses vídeos. Então, nessas circunstâncias, o que você faz? Você reage. Os homens precisam se levantar e confrontar esses valentões. Dá uma olhada nisso. Esse vídeo veio do Reino Unido, em Liverpool. Um grupo de garotos se levantou para defender suas amigas. E eu tenho mostrado vários desses vídeos recentemente. E fico feliz em dizer que isso está acontecendo. E eu previ há muito tempo que isso iria acontecer. Os homens vão começar a tomar as rédeas da situação. Os homens vão agir de forma diferente, não importa quantos progressistas e essas mulheres de esquerda de cabelo roxo e piercing no nariz tenham emasculado os homens. Homens serão homens. Homens vão se levantar. Homens vão proteger. Arriscamos a vida para proteger o que queremos e quem amamos. Isso faz parte de nós. Uma mulher branca liberal nunca entenderá isso. Desculpa. Mas ele não pode falar comigo, mano. Por que o Good? Ele estava comigo, arrependido e não queria me incomodar. Isso é. Oh, faça isso. Ele fugiu. Eu não estou brincando, estou trabalhando como uma idiota. Eu não estou brincando, eu não estou brincando, eu não estou brincando, eu não estou brincando. São 2 jaus. O que está acontecendo? Chegue mais perto, garota. Não.
Eu não sei o que está acontecendo. Anda logo. Então, de qualquer forma, eles os confrontaram. Diga para o seu pai que eu vou ligar para ele quando sair do ônibus. Diga para o seu pai que eu vou ligar para ele quando sair. Fala isso para ele. Fala isso para ele. Você precisa ir. Saia do ônibus. Você tem que ir. Diga para o seu pai, meu Deus, esse é o filho dele, ainda jovem, mas ele obviamente tem 14 anos. 15. O homem quer que você saia do ônibus, sabia? Não. Inglês, não. Já vi vídeos melhores, mas vocês mandaram bem. Fiquem de pé. Fiquem de pé, pessoal. Precisamos começar a nos impor. O Islã é uma ideologia estrangeira e não pertence ao Ocidente. Não precisamos pedir desculpas nem medir as palavras. Não é preciso dizer islamismo ou Islã radical. É disso que falo ao dizer que as línguas evoluem. A retórica evolui. Até o tom evolui. E está tudo bem. Há 15 anos nós diríamos Islã radical, Islã extremista, islamista. Agora estamos dizendo Islã e não apenas Islã. Você não pode falar apenas sobre o Islã sem os muçulmanos. Os muçulmanos são os que carregam a bandeira do Islã. Maomé é o maior islamista que já existiu. Então, se Maomé é bom, que é o melhor exemplo para os muçulmanos, é claro que os muçulmanos vão seguir Maomé. O Islã não pertence ao Ocidente. Podemos afirmar isso com seriedade.